A Beta Redação retoma as entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado e o entrevistado de hoje é o pré-candidato do PSOL e um dos vereadores mais votados nas últimas eleições, Roberto Robaina. Pré-candidato, a nossa primeira pergunta é: quem é Roberto Robaina e quais são as suas propostas juntamente com o PSOL para o governo do estado? O quem é Roberto Robaina é uma pergunta muito difícil. Eu vejo assim, nós do PSOL temos uma característica de lutar para construir uma outra forma de fazer política. Uma política que seja o oposto da política tradicional, que é uma política vinculada com os interesses das grandes empresas, dos milionários, e nós temos visto ao longo dos anos que também ligada a esquemas de corrupção que fazem com que os recursos públicos ainda sejam desviados. Eu sou um militante já há algum tempo, eu estou com 50 anos e milito há 35 já, então eu estou desde os 15 anos militando. Sou formado em História, tenho pós-graduação em Filosofia e sou fundador do PSOL, atividade política que me orgulha muito, né? Tenho um filho de 30 anos já e sou vereador em primeiro mandato. A gente tem entrevistado alguns outros candidatos e eles têm batido nessa mesma tecla. Alguns candidatos, inclusive, com ideias divergentes da do senhor, mas o discurso é o mesmo: fazer uma nova política em cima da velha política. Quais os caminhos que o PSOL vai tomar para criar essa nova política? Essa tua pergunta é muito boa, sabe? Porque, de fato, como a política tradicional meio que colapsou, os políticos tradicionais, os partidos tradicionais, eles estão tentando se adaptar. Então, vamos pegar o caso aqui do Rio Grande do Sul. Quem é que está no governo do estado? PMDB. O PMDB é um partido que é comandado por quem? Pelo Temer, pelo Eliseu Padilha. Agora, o presidente nacional do PMDB está envolvido na Lava Jato. Então não tem como o PMDB falar em nova política. Mas daí nós vemos ali um outro candidato, o Eduardo Leite, que é candidato do PSDB. É o candidato do partido do Aécio. O Aécio que de novo na política, o que tem o Aécio, o PMDB, o PSDB? Esses partidos não têm nada de novo. E se pegar o PDT é a mesma coisa. É muito grave isso, sabe por quê? Porque é uma tentativa de enganar o povo. E as eleições têm muito disso. Nas eleições há sempre uma tentativa de enganar o povo. Qual é a nossa aposta, a aposta do PSOL? Não é chamar as pessoas a confiar em nós, individualmente. É chamar as pessoas a confiar nelas mesmas, a se mobilizar, a se organizar. Vou te dar um exemplo, eu sou vereador de Porto Alegre. Nós temos aqui, na Lomba do Pinheiro, um bairro na qual estava faltando água. A população teve que se mobilizar para lutar pela água. Se nós pegarmos agora transporte público, os estudantes, teve agora um recente aumento da passagem aqui na capital. Os estudantes estão tendo que se mobilizar para lutar contra esse aumento. Nós queremos incentivar essa ideia, a ideia da mobilização, a ideia da auto-organização, a ideia de que as pessoas não podem ficar esperando dos governantes, que não podem ficar confiando nos partidos políticos, que elas mesmo é que devem atuar, que devem tentar agarrar a política nas suas próprias mãos. Isso não é fácil. Por quê? Porque a lógica que tenta dominar a política é a lógica de fazer as pessoas participarem da política só durante o processo eleitoral. Então, de 4 em 4 anos se vota para governo, para deputados. Nós queremos quebrar isso. Nós queremos fazer com que as pessoas decepcionadas com a política tradicional percebam que elas precisam, elas mesmas, se mobilizar, se organizar e fazer política. Pré-candidato, essa é a sua terceira tentativa de se eleger ao governo do estado. Das outras duas, quais as experiências que o senhor tira e quais os ensinamentos para essa campanha? Veja, o PSOL lançou a sua primeira candidatura a governo e a presidente da República em 2006. O nosso partido foi fundado depois que nós tiramos a conclusão de que o PT não estava correspondendo aos interesses dos trabalhadores. Uma das lições mais importantes é que há pautas que a gente colocou na campanha eleitoral em 2006 e que só agora são realmente reconhecidas. Por exemplo, nós fomos a candidatura que em 2006 questionou que o Estado era ingovernável mantendo o sistema da dívida. Atualmente, todos reconhecem que a dívida realmente é impagável. Então,
Agora, nessa campanha eleitoral, nós temos um desafio novo, que é o desafio de lutar contra os privilégios. E o sistema de privilégios, assim como o sistema da dívida, inviabiliza o Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós temos um sistema todo torto, um sistema onde os que têm muito ganham ainda mais. Então, só em isenção fiscal, nos próximos 8 anos, nós temos já isenções fiscais comprometidas de 5 bilhões de reais. Para empresas que não geram emprego. Então, isso tem que quebrar, essa lógica tem que quebrar. Nós vamos fazer um esforço na campanha eleitoral para mostrar isso, que é preciso cortar privilégios, que é preciso fazer com que os recursos públicos sejam drenados para o serviço público, que haja incentivos sim, mas que os incentivos sejam para as cooperativas, sejam para a pequena e para a média empresa, e não para empresas que não geram emprego. Em uma entrevista que o senhor fez com o jornalista Felipe Vieira, o senhor falou que a necessidade de apresentar uma candidatura não tem a ver com ganhar ou não, e sim de apresentar um projeto, fazendo tijolinho por tijolinho. Hoje, 14 de março, como é que está o projeto do PSOL? O projeto do PSOL está se fortalecendo. E embora nós tenhamos tido no país uma grande decepção, a população tem se decepcionado com o sistema partidário. E essas decepções, elas estão cobrando um preço caro. Qual é o grande preço, o preço caro? É a falta de ânimo, é a falta de mobilização. E o projeto do PSOL é um projeto que justamente se apoia na ideia de que é preciso a sociedade se mobilizar. Agora, é preciso construir uma alternativa para isso. As pessoas precisam acreditar. Agora, a nossa aposta é que as pessoas acreditem nelas mesmas. Então, tu pergunta como está o processo de construção do PSOL. Nós tivemos um grande momento no Brasil, que foi em 2013. Em 2013, a juventude se levantou, se mobilizou. A juventude provou em 2013 que a ideia de que o povo brasileiro nunca sai para a rua, nunca luta pelos seus direitos, ela não é verdadeira. Só que 2013 teve um grande limite. 2013 não teve um projeto político alternativo, não teve uma ideia alternativa. Qual é a ideia alternativa que nós estamos tentando desenvolver? É a ideia de que é preciso cortar os privilégios. Nós estamos num país, Caio, que tem atualmente 7 pessoas que detêm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Esse é o Brasil. O nível de desigualdade do Brasil é desse porte. Essa concentração de renda, ela não pode continuar. O país, de uma certa forma, está indo... É como uma locomotiva que está indo em direção ao abismo. Então, parar essa locomotiva, fazer com que haja um brete nesse processo de destruição nacional é necessário. Então, o nosso projeto ele vai depender muito da consciência da população de que ela precisa tomar a política em suas mãos. Esse é o esforço. Então, não é um problema de ganhar ou não ganhar, no sentido de que nós sabemos que um processo eleitoral como esse, distorcido, um processo eleitoral que tem muito de farsa democrática, e tem muito de farsa democrática porque o tempo de televisão não é igual, porque os recursos públicos são destinados muito mais para os partidos tradicionais do que realmente democratizados. Então nós temos uma eleição onde tem muito de farsa. O debate é muito pobre. Então nós sabemos que enfrentamos um sistema poderoso, mas ao mesmo tempo nós queremos apostar nessa conscientização do povo. E que o povo comece a ver que é preciso enfrentar esse sistema. O sistema é muito poderoso. Essa foi a mesma frase que o senhor usou nessa mesma entrevista com o Felipe Vieira para caracterizar o sistema de governo relacionado a grandes empreiteiras, o modelo atual da política brasileira. O PSOL vencendo a eleição e chegando no poder, como é que ele vai fazer para quebrar esse sistema que é muito poderoso? É que a chegada do PSOL no poder justamente é a quebra desse sistema. E isso é uma importante conclusão que nós tiramos da experiência do PT. O PT aceitou chegar no poder fazendo um acordo com esse sistema de poder. O PT se adaptou, o PT fez um acordo com os bancos, fez um acordo com as empreiteiras, lá atrás isso, quando nós fundamos o PSOL justamente porque nós percebemos que o PT e que o Lula em particular havia feito esse acordo, a tal de carta ao povo brasileiro. Então, a classe dominante aceitou o PT no poder. O PT, quando teve um ciclo econômico ascendente, fez algumas reformas positivas, fez algumas concessões, mas quando o ciclo econômico se inverteu, o PT começou a fazer o ajuste econômico,
E o PT acabou, de uma certa forma, reproduzindo a mesma lógica. O pessoal não está disposto, não tem interesse nenhum em fazer esse tipo de acordo com a classe dominante, com as elites, com os privilegiados. Então, uma vitória do pessoal exige uma luta muito maior, exige uma mobilização muito superior. Então, é justamente como tu diz, as empreiteiras, os bancos, eles estão dominando o sistema partidário. O PMDB, PSDB, PP, os partidos tradicionais, todos eles na verdade atuam para reproduzir os interesses dessas grandes empresas e desses grandes bancos. Nós estamos fora disso. Então, uma vitória do pessoal significa quebrar. Agora, para nós ganharmos, de fato, a mobilização é necessária. Nós não temos a ilusão de que uma vitória do pessoal é uma vitória tranquila. Nós sabemos que para ganhar uma eleição é preciso ter muita consciência e muita força. E nós chamamos o povo justamente a discutir quais são as tarefas que estão postas para mudar a situação do Estado e a situação do país. Nós temos um Estado onde a sonegação é de cerca de 7, 8 bilhões de reais de sonegação. Nós temos um Estado onde os grandes empresários recebem dinheiro público. Então, isso tudo tem que cortar. Agora, para cortar, o povo tem que realmente despertar para essa tarefa. O pessoal sempre traz números muito expressivos nas eleições às quais participa. O senhor foi um dos 10 mais votados, Fernanda Melchiona, o Pedro Ruas, a própria Luciana Genro já fez votações expressivas, né? Mas em eleições majoritárias o pessoal tem alguma dificuldade. O que falta para o pessoal emplacar de vez nas eleições majoritárias? Eu acho que nas eleições majoritárias é onde a classe dominante, onde as grandes empresas atuam mais. Então, atuam mais para que não haja zebra, para que não haja algum projeto que seja fora do esquema deles. Eles atuam pesados, os meios de comunicação, a ideia de criar um campo do que é possível, ou seja, os meios de comunicação tentam criar a ideia de que tu só pode fazer determinadas coisas. É o que eu dizia sempre. Na época que nós fomos candidatos em 2006, nós falávamos que não se podia continuar pagando a dívida. Os grandes meios de comunicação tentavam passar para a população qual a ideia? De que esse é um tema que não existe. De que a dívida tem que ser paga o tempo inteiro, de que qualquer um que coloque a suspensão do pagamento da dívida está colocando um tema impossível, um tema que não faz nenhum sentido. Bem, se passou 10 anos, não, 12 anos, e o que nós vemos é que todo mundo reconhece que a dívida é impagável. Mas naquele momento era uma tentativa de bloquear o novo. Então a classe dominante faz um grande esforço para bloquear o novo. Porque as grandes empresas, os bancos, os privilegiados, eles necessitam ter partidos no poder que respondam à sua lógica. O PT conseguiu crescer muito nos anos 80 e nos anos 90 e só conseguiu chegar no poder depois que fez um acordo com a classe dominante. Isso mostra o quê? Mostra que não é fácil chegar ao poder pela via eleitoral, não é fácil. Mostra que para que se possa chegar ao poder pela via eleitoral é necessário um grande processo de mobilização. Na América Latina nós tivemos exemplos disso. O mais forte, digamos, foi o processo boliviano, onde o Evo Morales chegou ao poder por um processo de mobilização, mas ainda no Brasil nós estamos com esse processo fraco. Então, a maior dificuldade do PSOL é ainda a dificuldade do próprio povo, porque nós queremos apostar num processo de organização do próprio povo. As últimas eleições mostraram um enfraquecimento da esquerda no Brasil. Na sua opinião, onde é que a esquerda errou para ter esse enfraquecimento e o que ela pode fazer para retomar o poder? Primeiro, retomar o poder não é o caso para nós. Não é o caso para nós, porque justamente é o que eu estava dizendo. Eu era do PT até 2013, nós resolvemos sair do PT justamente porque o PT aceitou ser parte do poder, reproduzindo a lógica da classe dominante, garantindo os privilégios dos bancos, dos empresários. Então não é um problema de retomar o poder. Justamente o PT se adaptou quando chegou ao poder e passou a fazer o jogo da política tradicional. Então nós, na verdade, te digo, o PSOL tem crescido. Na última eleição, por exemplo, na capital, nós tivemos com o tempo de televisão absolutamente reduzido, acho que era 12 segundos, nós tivemos com a Luciana Genro, candidata a prefeita, 12% dos votos. Então não é uma votação pequena, é uma votação que indica uma dinâmica de crescimento. Como tu dizia, nos proporcionais nós temos crescido, no número de vereadores, no número de deputados. Na eleição majoritária é mais difícil, mas
Já as eleições das prefeituras têm indicado também nosso crescimento. No Rio de Janeiro, nós fomos para o segundo turno. Então, em Belém, nós fomos para o segundo turno. Aqui em Porto Alegre, esse dado que eu dou, ele é muito significativo também. Se nós somarmos, inclusive, com os votos do Raul Ponte, porque o Raul Ponte, nisso, na campanha, ele é diferenciado em relação ao núcleo majoritário do PT, ele tem uma posição mais crítica, o Raul Ponte teve 16%. Então, um voto de esquerda, digamos assim, teve 30% do eleitorado aqui em Porto Alegre. Nós queremos fortalecer essa ideia de esquerda, mas deixando claro que esquerda para nós é diferente do que foi feito até agora pela esquerda tradicional. A Venezuela ela passa por uma situação bastante delicada e o pessoal, numa carta publicada no site oficial no dia 31 de julho, manifestou, abre aspas, apoio ao processo constituinte proposto pelo governo Maduro. Passados aí quase um ano dessa publicação, esse apoio continua? E qual a sua opinião sobre isso? O pessoal é crítico sobre o processo da Venezuela, e sobre o Maduro e o governo do Maduro em particular. Depois, do interior do partido tem posições diversas. Por quê? Porque a Venezuela também é um país, eu sou contrário ao governo do Maduro, mas ao mesmo tempo no pessoal há muita sensibilidade para um problema muito mais grave, que é a tentativa constante do capital norte-americano de influenciar na política latino-americana. A Venezuela passou até por golpes orquestrados a partir da embaixada dos Estados Unidos. O Chávez quase foi derrubado, não foi derrubado porque o povo resistiu, se organizou em 2002, e depois disso, constantemente o imperialismo norte-americano tenta influenciar na política venezuelana. Isso não isenta o governo venezuelano da responsabilidade de fazer um governo que é um governo que não responde aos interesses do povo. O senhor mesmo falou que o pessoal, como em qualquer outro partido, tem seus rachas internos. Recentemente o partido elegeu o Guilherme Boulos a candidato à presidência. Qual a sua opinião sobre isso e sobre o candidato do PSOL? O Boulos é uma boa escolha do PSOL, porque o Boulos ele justamente expressa uma possibilidade do PSOL de fazer uma aliança com movimentos sociais organizados. Ele é liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo, foi um movimento que se fortaleceu muito nas jornadas de junho de 2013, então essa aliança para nós é muito positiva. O grande ponto, e aí são as discussões que eu particularmente tenho com o Boulos, é como que nós vamos nos relacionar com a herança do lulismo na construção de uma nova esquerda. Nós temos uma posição comum, que foi o que permitiu que o pessoal faça essa aliança, que é a ideia de construir uma nova esquerda. Tanto o pessoal quanto o Boulos, o MTST, vários movimentos de juventude viram a necessidade de que o país construa uma esquerda que supere a experiência que nós tivemos. Que supere, porque a esquerda tradicional foi a esquerda tradicional que acabou reproduzindo as mesmas lógicas de sempre. Então é preciso uma nova esquerda. Esse esforço comum nós temos. Agora, depois, como esse esforço vai se relacionar com a experiência do lulismo é um debate que essa nova esquerda vai ter que fazer. Eu aposto de que é preciso, de fato, fazer um processo novo que tire conclusões. E tirar conclusão quer dizer não ser herdeiro do lulismo. Mas nós estamos muito bem nesse processo porque nós acreditamos que apostar na ideia de mobilização ela é o fundamental. E nisso o Boulos nos representa muito bem. O senhor falou bastante em lulismo agora na sua última resposta. O Lula é uma das figuras mais importantes da esquerda no cenário nacional nos últimos anos, mas passa por um desgaste de imagem muito grande. É preciso achar uma nova figura, entre aspas, para a esquerda brasileira? Eu não sou muito dessa ideia de construir figuras. Eu acho que o ponto é a construção das lideranças, ela vai se dar num processo de luta. E não é apostando na construção de mitos, é apostando na ideia mesmo do povo, na mobilização, na organização, na capacidade do povo produzir lideranças. O Boulos é um exemplo de liderança construída a partir da luta. O Pedro Ruas, por exemplo, que é o nosso deputado estadual, ele é a expressão de uma liderança que é uma liderança construída já desde os anos 70, pegando a cultura do brizolismo
e depois foi para o PSOL. Então, a Luciana Genro, ela foi uma liderança construída a partir do PT, que tem a coragem de romper com o PT na hora certa. Então, a construção de lideranças, ela é um processo, mas nós não ficamos nessa ansiedade de ter um líder. Não é um problema de ter um líder, é de ter um conjunto de ideias, um sistema de ideias capazes de se transformar numa força material, portanto, capazes de incentivar a mobilização e a organização popular, para que esse corpo novo, essa mobilização popular, possa começar a enfrentar o que nós temos sofrido hoje, né? Comece a enfrentar esses planos econômicos contrários aos interesses do povo, enfim, comece a se fazer ouvir. O pessoal tem interesse em fazer alguma coligação com algum partido e caso não avance para o segundo turno, já tem uma diretriz de qual candidato ou qual partido possa vir a apoiar? Não, nós vamos lutar para estar no segundo turno. Vamos para uma eleição, se fôssemos para ficar escolhendo aliados para ver quem é que vai governar, o nosso interesse é lutar para justamente construir uma alternativa. E vamos lutar até o final. Esse é o primeiro. Sobre as alianças, o nosso maior interesse é fazer aliança com movimentos sociais. Por isso, inclusive, teve aliança com esse movimento que tem força em São Paulo, mas é nacional, o MTST. E do ponto de vista partidário, as relações mais fortes que nós temos é com o PCB, com o PSTU e com o PPL. Mas estamos ainda discutindo. Com o PCB, provavelmente, a gente fecha a aliança. Pré-candidato, as eleições terminaram, início do ano que vem. O senhor vence a eleição, pega as suas coisas e se muda para o Palácio Piratini. Quando o senhor chegar lá, o senhor vai ter ciência da situação em que se encontra o Estado, da situação financeira principalmente, e se há alguma solução sem impactar o trabalhador, sem precisar parcelar salários dos servidores públicos? Essa é boa pergunta, né? Porque nós temos um prefeito aqui em Porto Alegre, então, que fez uma campanha dizendo que ia mudar tudo, e quando chegou à prefeitura, disse, já vai completar um ano onde ele só diz que não tem recursos, que não tem condições de fazer nada, e fica só culpando os governos anteriores. Nós achamos que tem condições sim de fazer mudanças, mas as mudanças vão exigir combate aos privilégios. Então o povo tem que ter consciência dessa necessidade. Nós vamos fazer com que os de cima façam sacrifícios. Isso vai ter implicações até nos salários de secretários, nos salários de governantes, mas sobretudo vai ter impacto na estrutura econômica do Estado. Hoje, os recursos do Estado, cerca de 70%, vão apenas para 200 empresas. Então nós vamos comprar a briga com os privilegiados e com os grandes empresários. Agora, a população vai ter que estar consciente dessa necessidade. Candidato, para fechar, a gente vê que as principais dificuldades em um governo não aprovar os seus projetos, aí seja qual governo que for, está na base governamental. Muitas vezes por questões de interesse, me deu aqui, não me deu ali. Provavelmente, se o senhor vencer a eleição, o senhor não vai ter essa base. Como é que o senhor faria para governar sem a base? Se eu vencer a eleição, eu vou ter essa base. Se a gente vencer a eleição, nós vamos ter essa base. Nós temos condições. Né? E nesse caso, nós não pode antecipar um resultado. Nós, tendo força para ganhar o governo do Estado, pode ter certeza que vai haver muito mais deputados comprometidos com os interesses do povo. E os deputados que não estiverem comprometidos com os interesses do povo vão ter muita dificuldade de enfrentar a organização popular, porque é o que eu dizia, o projeto do pessoal fortalecido quer dizer a organização popular mais forte. A organização popular mais forte, ligada à defesa dos seus interesses, ela vai pressionar a Assembleia. E, em geral, os deputados resistem a aprovar os projetos, porque os projetos dos governos, em geral, são antipopulares. E nós não queremos fazer um governo antipopular, ao contrário, nós queremos fazer um governo popular. Agora, um governo popular não quer dizer não ter conflito. A questão é conflito com quem? O Sartori teve muito conflito, o governo do Marquesan aqui do PSDB teve muito conflito, mas eles tiveram conflito com quem? Com servidores pobres, com bairros de trabalhadores de baixa renda. Esses são os conflitos que eles escolhem. Na lógica deles, bem, eles é mais fácil, é o que eles querem, eles defendem os interesses econômicos da classe social que eles pertencem. São todos grandes empresários, políticos tradicionais, ligados a partidos tradicionais. Nós não, nós vamos enfrentar justamente a elite.
Candidato, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Boa sorte nas eleições e nos falamos em breve. Ok, valeu.